O T-34. Por que as tripulações de tanques de Stalin tinham só 50% de chance de sobrevivência? Imagina a cena. Você é um comandante de tanque soviético em 1941, sentado dentro do que deveria ser o tanque mais avançado do mundo. Mas tem um problema. Você mal enxerga lá fora. Você está espremendo um canhão enorme numa torre feita para algo com metade do tamanho. E o pior de tudo, você está levando tiros de canhão alemães sem parar, mas não consegue descobrir de onde eles vêm. Bem-vindo à vida dentro do T-34, o tanque que venceu a Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo um pesadelo para suas tripulações. Hoje vamos mergulhar na verdade chocante sobre o tanque mais produzido da história. E pode acreditar, esta história não é nada como o que te contaram. Vamos começar do começo. Quando Stalin assumiu o poder na União Soviética, ele fez aos seus generais uma pergunta simples: como evitar perder a próxima guerra tão catastroficamente quanto perdemos a última? A resposta de que ele mais gostou foi algo chamado doutrina de batalha profunda. Basicamente, sobrecarregar o inimigo com um número enorme de tanques avançados, antes que ele consiga reagir. Só tinha um probleminha. Os soviéticos quase não tinham tecnologia de tanques e mal tinham fábricas para construí-los. Então fizeram o que qualquer superpotência em apuros faria. Compraram alguns tanques britânicos e licenciaram um projeto americano. Mas quando tentaram construir suas próprias versões, o T-26 e a série BT acabaram com armadilhas mortais com verniz de glória. Essas máquinas tinham uma blindagem tão fina que dava para quase furar com um pau afiado. E os japoneses provaram exatamente isso na Batalha do Lago Khasan, em 1938, derrubando um atrás do outro. Foi aí que o engenheiro Mikhail Koshkin entrou em cena com uma ideia radical. Ele deveria modernizar o projeto do tanque leve existente, mas ele basicamente disse: esquece isso, e defendeu algo completamente diferente. O A-32. Ele viria a se tornar o T-34. Tinha blindagem inclinada revolucionária a 60 graus, um canhão poderoso de 76 milímetros e uma suspensão melhor. Depois de se provar nos testes, o T-34 nasceu. Aqui a coisa fica interessante. Koshkin estava tão confiante na criação que organizou uma viagem de testes insana de 2.000 quilômetros, de Kharkiv até Moscou, quase toda por lama e neve, evitando estradas para manter o projeto em segredo. Quando aqueles tanques enlameados chegaram para mostrar a Stalin e a seus oficiais, todo crítico se calou na hora. Mas a história toma um rumo sombrio. Koshkin viajou exposto ao frio de inverno nessa jornada. Contraiu pneumonia. Teimoso, ficou com seus tanques na viagem de volta, mas a saúde ruiu. Morreu em setembro de 1940. Nunca viu sua criação em combate. E, sinceramente, talvez tenha sido o melhor, porque o que veio depois foi brutal. Junho de 1941. Começa a Operação Barbarossa. Os panzers alemães esmagam tudo no caminho. Os primeiros tanques soviéticos estão sendo destruídos. Parece que a União Soviética vai cair em poucas semanas, mas então as tripulações de tanques alemãs começaram a encontrar algo que nunca tinham visto. O T-34. Os relatos alemães são chocantes. Seus canhões antitanque padrão tinham 37 milímetros. Eram totalmente inúteis. Os projéteis simplesmente ricocheteavam a queima-roupa. Alguns T-34 levaram mais de 20 impactos antes de finalmente serem postos fora de ação. Mesmo os canhões mais novos deles, de 50 milímetros, penavam. O canhão de 76 milímetros do T-34 podia destruir qualquer tanque alemão com facilidade. Então você pensaria que os soviéticos iam dominar, certo? Errado. E aqui vem a parte mais louca. O historiador de blindados Nicholas Moran fez a pergunta óbvia: por que um T-34 levava 20 impactos antes de ficar fora de combate? Por que a tripulação não revidava depois de, digamos, 5 tiros? Parecia que eles só ficavam parados, levando o castigo até a torre travar. Aí abandonavam o tanque. Mesmo com blindagem, mobilidade e poder de fogo melhores, os T-34 eram destruídos o tempo todo. Os alemães conseguiam disparar 3 tiros certeiros para cada um vindo de um T-34. A resposta é absolutamente brutal.
Os tripulantes soviéticos não conseguiam enxergar e não eram treinados para usar o tanque supostamente superior. Lembra da torre apertada que mencionamos? O comandante tinha que carregar o canhão, disparar, comandar o tanque e observar o campo de batalha, tudo ao mesmo tempo, com ótica absolutamente terrível. De uma torre com visibilidade horrível. E olha isso, a escotilha superior era uma peça única e enorme. Exigia força sobre-humana para abrir. A maioria dos T-34 nem tinha rádio. Só os comandantes de pelotão recebiam rádio. O resto se comunicava por sinais de bandeira, ou só seguia o tanque líder. O treinamento de tanque durava literalmente umas 2 horas. Relatos alemães descrevem tanques soviéticos se amontoando, incapazes de achar de onde vinha o fogo, e respondendo com tiros totalmente imprecisos. E Stalin tinha acabado de expurgar uma enorme parte dos oficiais do Exército Vermelho. Então, apesar de ter um tanque razoavelmente bom, as guarnições soviéticas simplesmente não conseguiam usá-lo direito. Some problemas de transmissão, falta de combustível e caos geral. O resultado foi um desastre. Em 1941, só nesse ano, mais de 2.000 T-34 foram perdidos. Mais foram abandonados por pane mecânica do que destruídos por ação alemã. Mas aí aconteceu algo incrível. Os soviéticos embarcaram fábricas de tanques inteiras em trens e levaram para além dos Urais, para a Sibéria e para o Cazaquistão, a milhares de quilômetros dos bombardeiros alemães. Dezenas de milhares de trabalhadores e suas famílias passaram anos trabalhando dia e noite. No auge da produção, eles fabricavam 1.200 T-34 por mês. Os alemães produziram cerca de 8.000 Panzerforce em 6 anos. Os soviéticos fizeram isso em 6 meses. O tanque foi simplificado ainda mais. A blindagem foi reorganizada para soldar mais rápido. Tudo que não era essencial foi removido, inclusive o acolchoado do banco do motorista. Eles pensaram assim: ele vai usar um casaco grosso de qualquer jeito. Com a evolução da guerra, o T-34 terminou com o dobro da espessura de blindagem, o dobro do poder de penetração e uma redução de 40% no custo de produção. O treinamento e as táticas, enfim, melhoraram. A preparação de artilharia vinha primeiro. Depois, cargas combinadas de tanques e infantaria viraram padrão. Os rádios ficaram mais comuns, ainda precários pelos padrões ocidentais, mas aqui vai a parte assustadora de ser tripulante de um T-34. A blindagem soviética era dura, mas quebradiça. Golpes sem penetração causavam spalling. Pedaços da blindagem se soltavam por dentro e viravam estilhaços no seu rosto. As armas alemãs, da PaK-40 para cima, conseguiam penetrar qualquer tanque aliado a longa distância. E diferente dos tiros sólidos aliados, os projéteis alemães tinham carga explosiva. Então o núcleo perfurante atravessa e depois explode dentro do seu tanque. A munição do T-34 ficava guardada nas laterais e no piso do casco, sem proteção padronizada. E a munição soviética pegava fogo muito mais fácil do que as outras, por algum motivo. No combate urbano, os Panzerfaust viraram a maior ameaça. Essas armas de carga oca espalhavam metal derretido dentro do tanque, queimavam tudo e incendiavam a munição na hora. Os alemães fizeram mais de 8 milhões delas. No fim da guerra, os Panzerfaust causaram cerca de 70% das perdas de tanques. O resultado? Os Shermans americanos, muitas vezes chamados de armadilhas mortais, tinham cerca de um tripulante morto por tanque destruído. Em uma tripulação de 5 homens, os T-34 tinham 2 mortos. Em uma tripulação de 4, isso é 50% de chance de morrer. E algumas fontes falam em apenas 20% de sobrevivência. A escotilha do motorista abria para a frente. Podia travar depois de ser atingida. O metralhador do casco, nas primeiras versões, nem tinha escotilha. Ele só enxergava por um furinho ao lado da metralhadora. Em 1944, o T-34-85 enfim resolveu os maiores problemas. Canhão de 85 milímetros e uma torre correta para 3 homens com municiador e atirador dedicados.
O comandante podia enfim se concentrar em comandar. A visibilidade melhorou muito. Soldaram alças do lado de fora para a infantaria se segurar nas cargas. Até o fim da guerra, os soviéticos produziram 57 mil T-34 de vários modelos. O Sherman ficou em segundo, com menos de 50 mil. Só o T-34, sozinho, superou a produção de todos os blindados alemães somados. E foi por isso, no fim das contas, que os soviéticos venceram. Não porque tinham o melhor tanque, mas porque tinham tanques em quantidade e, com o tempo, tripulações treinadas para usá-los. O T-34 não era invencível. Era um compromisso entre quantidade e qualidade que custou a vida de dezenas de milhares de tripulantes. Mas ele cumpriu a missão. E na matemática brutal da Frente Oriental, era só isso que importava.